Cedo, forças de Israel promoveram um mega contra-ataque a instituições do aparelho repressivo da teocracia iraniana, sinalizando a busca por desestabilizar o regime de Teherã, do Ayatollah Ali Khamenei. Segundo o ministro da Defesa israelense, o Israel Katz, os militares atacaram alvos do regime e autoridades regressivas do coração de Teherã com forças sem precedentes. Em nota, o ministério listou uma série de alvos políticos. Entre eles está a sede do Basij, a temida milícia ideológica e religiosa da Guarda Revolucionária. Entre eles, o mais poderoso, o ente mais poderoso do país. Ao longo dos anos, ela foi acusada por ativistas de promover execuções extrajudiciais e torturas, além de promover as regras islâmicas do regime à força. Também foi alvejada a prisão famosa por abrigar prisioneiros políticos. Se Israel matou algum desses prisioneiros, ainda não se sabe. Mais de 50 aviões foram usados na ação. Outros alvos foram a sede do Serviço de Segurança Interno, do Departamento de Ideologia do governo e um símbolo odiado em Tel Aviv, que é um relógio da destruição de Israel, que marca uma contagem regressiva para o fim do Estado judeu em 2040. Agora o professor Evandro Menezes de Carvalho está aqui conosco. Professor, bem-vindo. Boa tarde. Como é que o senhor viu esse ataque de Israel mais cedo, o contra-ataque do Irã e agora a resposta que vem do Trump, falando que está satisfeito, que o Irã comunicou previamente, dizendo que para ele agora é partir para um cessar-fogo. Será que vem mesmo esse cessar-fogo, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Acompanhei aqui as declarações anteriores aqui do Pedro, sempre muito percussientes na análise desse contexto extremamente complicado, É interessante a gente analisar a grande discrepância entre as atitudes e os discursos oficiais. Recentemente, há pouco, o presidente dos Estados Unidos publicou uma mensagem, parabenizando o mundo, dizendo que é tempo de paz, Só que a gente vê a volta de conceitos e atitudes que já eram considerados como inadmissíveis no plano do direito internacional, como, por exemplo, o argumento da legítima defesa preventiva, que foi basicamente o argumento utilizado por Israel para perpetrar esse ataque contra o Irã, sob o argumento de que a existência de possível arma nuclear afetaria, a existência, ameaçaria a existência de Israel. Isso foi um argumento também utilizado pelos Estados Unidos quando invadiu o Iraque e depois descobriu que não tinha nenhuma arma de destruição em massa lá, Então, o que acontece? No momento em que você tem uma injustiça flagrante sob um argumento que não tem nenhuma base no direito internacional, a revelia do Conselho de Segurança, onde os discursos brincam com os fatos da realidade, tentando criar uma situação completamente, eu diria até ridícula, numa declaração dizendo que é tempo de paz enquanto bombardeia um país. Então, isso cria uma situação insustentável para estabelecer um clima para um diálogo, para a chegada da diplomacia ao invés das armas, Então, no momento em que nos encontramos, ainda é uma situação que pode escalar para outros desdobramentos de reações e ações de todos os lados e eventualmente até a participação de novos países nesse conflito, Não é à toa que ontem o Celso Amorim, o assessor para assuntos aí especiais do governo Lula, ex-ministro das Relações Exteriores, fez uma declaração que, obviamente, é dito por muitos analistas, mas é significativo ouvir da boca do ex-ministro Celso Amorim de que essa ordem mundial acabou, E diante desse cenário estamos num contexto de total incerteza, sobre o futuro. Por quê? Porque simplesmente as regras do direito internacional estão completamente em cinzas, foram queimadas. As instituições relevantes, como o próprio Conselho de Segurança, estão sendo completamente ignoradas. Então, estamos à mercê de quê? Da cabeça de um líder político, da vontade de líderes políticos, dos desejos pessoais, e como é que você pode pensar em cenários e prever possíveis acordos de paz numa situação em que estamos dependendo totalmente dessas atitudes individuais.
é uma situação realmente de profunda incerteza, e é por isso que ultimamente tem se falado até em uma possível terceira guerra mundial, né? Claro que acho que não dá para definir assim a situação atual, mas é uma indagação pertinente, né? Qual é o momento em que podemos descrever que estamos diante de uma situação de conflito que já deixou de ser pontual entre duas nações, um conflito específico, para envolver, de fato, interesses múltiplos. Então, por mais que ela não tenha se alastrado num nível, né, de destruição que se pode ter visto na Segunda Guerra Mundial, muito embora a destruição em Gaza ela é típica, né? Ela chega a números exorbitantes do ponto de vista de mortos, mas dos interesses envolvidos, poderíamos até dizer que, de fato, estamos numa situação de tensão e conflito em nível global. Nesse contexto, o porta-voz do Exército de Israel afirmou hoje que apenas neutralizar as instalações nucleares do Irã não resolve o conflito, porque o regime tem mísseis balísticos apontados para Israel. Em entrevista à Globo News, o porta-voz disse que Israel quer impedir a atuação do Irã em 3 frentes. Primeiro, no programa nuclear. Segundo, na produção de mísseis balísticos. E terceiro, na atuação do Irã em grupos terroristas. Segundo ele, o Irã lidera todos os grupos terroristas no Oriente Médio. Com essa declaração do porta-voz do Exército de Israel, né, falando aqui a mídia brasileira, professor Pedro, é possível também que ataques terroristas ocorram nesse contexto? Quer dizer, em outros territórios, em outros locais? Claro, Diego. Primeiro, boa tarde ao professor Evandro, grande amigo e o maior especialista em China aqui do nosso país. Sempre um prazer ouvi-lo. Veja, ano que vem os Estados Unidos, Diego, como você sabe muito bem, vai sediar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser sediada em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, e vai ter gente do mundo inteiro ali. Vai ser uma coisa, certo, um evento global, um evento que traz pessoas do mundo todo, e não é uma boa hora para começar uma guerra. Você começa uma guerra que sediar uma Copa do Mundo de seleções. Nesse momento mesmo está acontecendo a Copa Mundial de Clubes, a primeira Copa Mundial de Clubes nesse formato nos Estados Unidos, que também é uma espécie de prévia, de treinamento para a Copa para a seleção de clubes que vai ter, né? A Copa de Seleção tradicional que se tem no ano que vem. Então, não é um bom momento. Claro que isso impulsiona, né? Isso ativa. Né? Qual que é o problema dessas guerras que nós vemos no Oriente Médio? O que ficou provado nesses 20 anos de guerras eternas dos Estados Unidos contra o Iraque, contra o Afeganistão, contra a Líbia, contra o Iêmen? Né? O que isso nos mostrou? Que quando os Estados Unidos derrubaram o regime no Iraque e no Afeganistão, eles ali, naquele vácuo, né, de poder, e não existe o vácuo de poder na política internacional, nas relações internacionais, se formou o Estado Islâmico, o ISIS ou Daesh, como preferirem, que é um grupo extremista, radical, que se mostrou muito mais perigoso do que os grupos anteriores. Então, para cada um que você mata, quer dizer, assassina numa guerra dessas, no Oriente Médio, agora em Gaza, agora na Cisjordânia, né? Que só tem paralelos, como disse o professor Evandro, da Segunda Guerra Mundial, outros 10, outros 100, outros 1000 se levantam diante de uma resposta do fanatismo que envolve um fanatismo religioso e extremista. Então, essa é a grande armadilha que os Estados Unidos se colocam e colocam um mundo ocidental como um todo, porque isso também acontece, essas retaliações podem acontecer na Europa. Nós vimos muito o crescimento do terrorismo nesse chamado mundo ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, desde 2016, 2017, 2018, foram anos de picos de atentados terroristas no mundo. Então, é um momento de calcular tudo isso agora, né?